Agora a gente fala sobre cuidado e saúde. O mês de dezembro, apesar de festivo, faz um convite à reflexão, né? A gente fica mais ali pensativo. Além de alegria e diversão, sentimentos como tristeza e melancolia são comuns também nesse período. É quando surge a dezembrite ou a síndrome do fim de ano. Para entender o que é essa síndrome, como lidar com ela, eu vou conversar a partir de agora com a psicóloga Soraya Delgrossi, já está aqui com a gente. Muito bom dia, Soraya, obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, obrigada a vocês. Bom, dezembrite, ou essa síndrome como é chamada, né, síndrome de fim de ano, é comum e mais do que a gente imagina, né, doutora? Fala um pouco pra gente o que explica, diante desse clima de felicidade coletiva, isso acaba ficando no ar, especialmente com as promessas de um novo ano que está se aproximando, né? O que explica essa tendência às pessoas desenvolverem depressão, estresse, ansiedade nessa época? Esse sentimento ele começa já na segunda quinzena do mês de novembro, porque começa a ter as decorações de Natal, as confraternizações já começam a acontecer, então essa sensação de tristeza, esse sentimento de ansiedade já começa a aparecer no finalzinho de novembro. Tem o cansaço físico mesmo do ano todo, né? Então, o fechamento de ciclo, o ano está se fechando, está acabando. E tem também aquela cobrança para as metas que de repente você não conseguiu cumprir, de estar com a família o tempo todo, e de repente você é uma pessoa que não tem a sua família perto, ou você perdeu alguma pessoa querida, e essas datas sempre são muito sensíveis, né, ao luto, por exemplo. Então, a gente sabe que as últimas pesquisas mostraram para a gente que 75% das pessoas se sentem mais angustiadas nessa época do ano, entre Natal e Ano Novo aí. Bastante, inclusive, né? Um dado que agora me impressionou, inclusive. E normalmente as pessoas que têm esses sintomas nessa época aí de fim de ano, isso acaba sendo recorrente? Ou seja, dá para já perceber os sintomas que levam a essa tristeza, a essa ansiedade maior, a esse estresse? Olha, dá, né? A gente precisa entender, ficar atento para a história dessa pessoa. Então, se é uma pessoa que perdeu e não está conseguindo lidar muito com o luto, muito possivelmente ela vai sentir essa tristeza nessa época. O que a gente fala é que o Natal, por ser uma data mais familiar, onde as pessoas esperam estar com famílias e etc., esse sentimento de depressão é maior. Já no Ano Novo, é um sentimento mais de ansiedade, ansiedade pelo novo, pelo que vai acontecer, pelas metas estipuladas que você vai fazer, né? Aquela lista que a gente faz de começo de ano. Então, é mais episódios depressivos no Natal e mais episódios ansiosos no Ano Novo. Mas a gente já consegue ter perfis de pessoas que vai passar mais por isso ou não. E quais seriam esses sinais de alerta? Até para quem está nos acompanhando, começar a ter esse olhar maior de atenção também. Opa, por que será que eu estou me sentindo assim? Tentar encontrar ali esses sinais até para procurar ajuda também. Uhum. Bom, é um cansaço excessivo. É lógico que no final do ano todo mundo já está cansado mesmo, né? Quer virar o calendário, mas um cansaço mais do que o normal, uma desmotivação, uma desesperança. Então, a pessoa, não que todo mundo tenha que gostar muito dessa época de Natal, mas é uma desesperança muito acentuada, sabe? É uma pessoa que realmente não gosta dessa época, tem uma aversão a essa época, né? E aí vem, às vezes, insônia, palpitações, irritabilidade muito grande. Mas o que a gente tem que ficar mais atento é com essa desesperança. E aí, se ela estiver muito acentuada, é bom que procure uma pessoa, um profissional de saúde mental. Isso tudo tende a melhorar nas primeiras semanas de janeiro.
Se isso não melhorar, aí sim a gente começa a pensar num agravamento desses sintomas. Ok, então pode ser algo mais pontual e até aí podemos falar que até ok é algo mais comum, mas se isso persistir na virada do ano, com a vida voltando à normalidade, aí sim o alerta precisa ser muito maior, né? E as redes sociais, hein, doutora, elas acabam ocupando um papel aí de uma situação que acaba agravando essa situação, porque vai chegando o fim de ano e é aquela alegria para todo lado, né? As pessoas só postam isso. Para quem já tem essa tendência a ter essa ansiedade, esse estresse maior nessa época, acaba sendo uma questão também mais complicada? Muito. Eu até costumo falar que, de repente, ficar off nesses dias é a melhor saída. Porque a rede social, em todos os aspectos, a gente só posta, a gente tem o costume de só postar alegria, de coisas boas, né? Então, as famílias estão reunidas, as mesas estão muito fartas, as pessoas estão viajando, ganhando muito presente, e, de repente, você não tá nessa vibe toda. E assim, de verdade, nem sei se todo mundo tá assim, né? Existe também uma cobrança para que você poste essas coisas legais. E às vezes você nem tá tão feliz assim e tá com uma cobrança de postar. Então as redes sociais, elas realmente agravam todos esses sintomas que eu disse, de ansiedade, principalmente, de episódios depressivos, porque você vê a grama do vizinho sempre mais verde que a sua, né? Então, a pessoa está comendo melhor, viajando melhor, mais feliz, a família está unida, e aí você olha para a sua realidade, nem sempre está igual àquilo que a gente está vendo ali no digital. E a verdade é que nem sempre é dessa forma, né? Comparar o nosso bastidor com o palco do outro é bastante complicado com nós mesmos, né? Com a gente. Você já trouxe aí Eu costumo dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas a grama pode ser sintética, né? Então, de repente, é melhor a gente olhar para a nossa graminha de verdade ali. Que é real. É sobre isso, doutora. E para a gente encerrar, você já trouxe essa informação muito legal de se você já tem essa tendência a ficar ali mais melancólico, de repente, evitar até ficar na rede social, mas tem outras formas de lidar com esse sentimento de frustração, muitas vezes, de desesperança, de medo do que está por vir. Existem outras estratégias que as pessoas podem aplicar nesse período do ano? Bom, primeiro você entender que isso é passageiro, ou deveria ser, né? Então, o 2024 vai chegar, o calendário vai virar e a tendência é normalizar e a gente continuar a nossa vida. Então, acolher um pouco esse sentimento, entender que isso tudo vai passar. Fazer exercícios ao ar livre, estar com pessoas que você gosta, que te acolhe, que te faz bem, porque muitas vezes nessa época do ano as pessoas se veem obrigadas a ficar com familiares ou pessoas que não têm muita identificação. Então, você estar com pessoas que te faz bem, que você gosta, que você dá risada, e já é uma boa estratégia. Lógico que é muito difícil as pessoas ficarem 100% off, mas tentar amenizar o consumo desse digital, né? Então, quanto menos tempo você ficar ali, melhor. E entender isso que a gente acabou de falar, nem tudo que está ali é verdade. Então, tentar fazer essa triagem aí, fazer esse filtro na sua cabeça de que aquilo que você está vendo pode não ser a realidade que a pessoa está postando, né? Então, tentar se desvincular disso. Perfeito, muito obrigada pelas suas orientações, por esse bate-papo maravilhoso. Conversei com a Soraya Del Grosso, ela é psicóloga e falou sobre essa dezembrite tão comum aí nessa época do ano. Muito obrigada, Soraya. Obrigada a você.